estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. É uma alegria poder compartilhar com você, nesta oportunidade, uma porção da Palavra de Deus. A Igreja Unida do Parque Sevilha tem se disposto
a fazer um trabalho através das redes sociais para levar alimento espiritual ao povo de Deus. A palavra de Deus que é alimento, é pão, é água que refrigera, é luz no caminho. Deus tem milagre, Deus tem promessas, Deus tem propósitos e Deus tem finalidades. Ele sempre se utiliza do homem para falar com o próprio homem. Seria até um tanto quanto difícil para o ser humano ter um tratamento diretamente com Deus. Os israelitas, eles não quiseram esse tratamento lá quando Deus desceu no Sinai. Eles acharam que não deviam subir porque o monte fumegava e eles tinham medo que Deus os consumisse com fogo ali. Portanto, Deus sempre utiliza do ser humano para cumprir com seus propósitos de abençoar, de corrigir, de ensinar. É por isso que nós temos nos colocado à disposição de Deus para fazermos a sua obra, para colocarmos isso diante dele. Na terça-feira passada eu conversei com vocês a respeito do povo de Israel, a respeito da profecia de Abacuque, daquela colocação que Deus fez na resposta para ele, dizendo que estava suscitando, convocando uma nação, deu o perfil daquela nação, e isso se concretizou pouco tempo depois. E a pessoa convocada por Deus para fazer esse trabalho era um homem, um caldeu, proveniente da mesma região de onde Deus foi tirar Abraão, para através dele formar uma grande nação. Então esse homem também era um caldeu, filho de caldeu. Seu pai, Nabopolassar, fundou o Império Babilônico. Nabucodonosor era o príncipe que comandava os exércitos da Babilônia. Era um homem inteligente, vigoroso, poderoso, sofisticado para a época, místico, vaidoso, iracundo e voluntarioso. Mas tinha algumas coisas no seu perfil que não agradavam a Deus e não agradam a Deus. Ele era soberbo, tirano, idólatra, mas tinha uma qualidade extraordinária. Era um grande administrador e apreciador do luxo, e da ostentação. Bom, esse é o homem que Deus foi buscar para dar um corretivo no seu povo. Conhecendo o perfil de Nabucodonosor, Nabuco era uma divindade
Nabu, aliás, era uma divindade babilônica. Era o Deus que protege o meu filho, ou o Deus que protege as minhas fronteiras. Isso muito do misticismo babilônico. O rei, seu pai, entregou todos os exércitos na mão do filho, o príncipe Nabucodonosor, que foi quem Deus convocou para dar o corretivo nos filhos de Israel. Mas Deus fez algumas ressalvas para ele, e que ele não iria fazer nenhum mal aos israelitas. E ele então, quando ele vai para invadir Judá, ele recebe a notícia de que seu pai havia falecido. Ele então chama um dos capitões do seu exército e passa toda a autoridade para Nabuzaradão, para que ele comandasse e continuasse a conquista dos territórios, e ele voltava lá para a sua terra para assumir o rei, porque o pai havia morrido. A região que ele estava, para a Babilônia, tinha uma distância mais ou menos de 800 quilômetros. E andar 800 quilômetros em cima de uma montaria não leva poucos dias, demora alguns dias. E ele, quando chega na sua cidade, os funerais do pai já tinham acontecido, e ele então, como rei, assume o reinado. Mas Deus, quando nos dá uma tarefa, seja a qualquer um de nós, Ele coloca condições. A tarefa é de Deus. O que Deus prometeu para Nabucodonosor, por ele levar os israelitas no exílio para a Babilônia, Deus estava cumprindo tudo. Deus estava realmente no controle de tudo. Deus prometeu engrandecer o seu reino, e realmente ele engrandeceu, que ele iria conquistar terras, que ele iria conquistar país, que ele seria grande. Tudo isso Deus estava dando para ele. Mas Deus, ele faz alerta. Porque muitos que executam a obra de Deus, eles querem colher os lauréus como se fossem seus. Mas a glória é de Deus. E Deus diz que a glória dele, ele não dá para ninguém. É tanto que quando Jesus abriu mão da sua glória para vir aqui na terra, e depois Jesus vai pedir para o Pai devolver aquela glória que ele tinha anteriormente. E depois que ele ressuscita, e que ele se apresenta diante dos seus discípulos, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então é essa autoridade, é esse poder que Jesus dá para aqueles que ele chama para fazer uma obra para ele, porque a glória é dele. E Paulo diz que por ele, para ele, são todas as coisas. Então toda a glória, ela é para Deus. Nós não somos donos da glória de Deus.
Ele nos dá o poder para nós executarmos a sua obra segundo os seus mandatos, segundo os seus mandamentos, segundo as suas instruções. Bom, Nabucodonosor assume o trono, ele volta a Jerusalém depois como rei, e ele então manda levar as pessoas jovens, saudáveis, pessoas da sociedade, até da própria família real, para a Babilônia. E ele deixa um governante em Jerusalém para ficar com aquele pouco de gente, mas que depois esse povo ia tributar a Babilônia. E ele aproveita, como ele era muito idólatra, ele vai no templo de Deus e vê os utensílios lá do templo. E ele leva. E a Bíblia diz que quando ele vem na primeira vez, diz que no ano 3º do reinado de Joaquim, capítulo 1 de Daniel, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E no verso 2 diz que o Senhor lhe entregou nas mãos. Então tudo que ele conquistou em Judá não foi por guerra, mas foi porque Deus o entregou. E entregou até o rei. E permitiu que ele levasse os utensílios do templo e levasse os jovens para lá. E esses jovens foram para lá. E eu estou aqui com o livro de Daniel porque a relação entre Daniel e Nabucodonosor é uma coisa admirável. A franqueza que Daniel se pronuncia como o homem de Deus ali, o profeta de Deus, e Nabucodonosor, o homem que tinha recebido uma missão de levar esse pessoal lá para a Babilônia. Bom, em 6002, Nabucodonosor assume o trono da Babilônia. Em 2004, Nabucodonosor teve um sonho. Isso era comum entre os reis na antiguidade. Vocês têm muito conhecimento e sabem muito bem dos sonhos de Faraó e de tantos outros que são contados, e as interpretações. E Nabucodonosor, no seu cuidado, ele tinha no seu palácio muitos magos, muitos feiticeiros, muitos adivinhos, muitos intérpretes de sonhos. E ele então teve o sonho da estátua, uma estátua monstruosa. 2 anos ele estava a serviço de Deus. Deus já vai dar uma indicação para ele de quem é que manda no negócio. Então dá esse sonho. E ele tem o sonho e ele não vai contar o sonho. Ele quer que os adivinhos venham
e dê-lhe a interpretação e conte como é que foi o sonho. Ele chamou todos os adivinhos, eles vieram lá, chegaram lá e conversaram, e queriam, porque queriam que o rei contasse para eles como é que tinha sido o sonho. Mas eles não puderam. Não puderam, então o rei disse o seguinte: olha, ou vocês me voltam aqui com a interpretação dos sonhos, ou então eu mando sacrificar todos vocês. E Daniel fazia parte do grupo de magos juntamente com os seus companheiros. Mas Daniel não estava presente. E Daniel, quando soube, ele falou para os seus companheiros, falou: olha, o rei está determinado a eliminar todos os magos, feiticeiros, astrólogos, enfim, toda essa gente do misticismo, se o sonho dele não foi interpretado. Daniel então convoca os companheiros para a oração. Vamos falar com Deus. Porque o homem e a mulher de Deus, que honra Deus, nas dificuldades ele vai procurar Deus, porque ele tem solução. Daniel foi então, orou, e voltou. E foi falar com Arioque, o qual o rei tinha constituído como o exterminador, como aquele que ia exterminar todos os magos que não tivessem condições de responder ao rei. E Daniel, então, pediu a Arioque um prazo, foi falar com Deus. Deus, que sabe tudo, porque o sonho era dele, falou para Daniel tudo o que havia no sonho. E Daniel então veio e chegou diante do rei. O rei não conhecia ele. Então, Arioque apresentou ele como Belsazar, que era o nome babilônico que ele tinha. E ele disse para Daniel: pode tu me saber o que vim no sonho e a sua interpretação? Preste atenção que nós vamos chegar no final dessa história. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem mago, nem astrólogo pode revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela o mistério, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias o teu sonho, as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Afirmativamente. Por quê? Porque Deus não erra. Aí ele vai falar com o rei. Vai falar com o rei. Estando tu, ó rei, tratamento de quem é autoridade. Ele podia utilizar a etiqueta palaciana. Majestade, não. Tu. Porque Deus te deu uma obra, mas ele quer te avisar o que está acontecendo.
Tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque, preste atenção, haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse as cogitações da tua mente. Quem sabe o que ele estava pensando? Quem sabe? Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Já começa a matar o rei por aí. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça de ouro fino. Presta atenção, como Deus honra as pessoas. O peito e os braços de prata. O ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Presta atenção. E feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou. A estátua nos pés de ferro e de barro. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, prata e ouro, os quais se fizeram como a palha, só entulho da era no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação. Diremos ao rei, tu, ó rei, Rei de reis, a quem Deus dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Que grandeza! Que riqueza! Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, e o quarto terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Com o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaço e esmiuçará ao que tem visto. Bom, Daniel conta toda a história para o rei. Para o rei. O rei ficou maravilhado. O rei premiou a Daniel. Premiou os seus companheiros que ajudaram Daniel nas orações. E Daniel, então, recebe um cargo importante. Ele passa a ser o líder dos satrapas, dos governadores. E seus companheiros vão ser governadores de província. Isso é uma bondade do rei, porque ele prometeu. Foi
leal com a sua palavra. E o rei disse o seguinte: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e pôs por governador de todas as províncias da Babilônia, como também fez chefe supremo a todos os sábios da Babilônia. Então Deus fez isso. Muito bem. Então o rei já foi avisado. Negócio de Deus é ele que soluciona. Abacaxi de Deus é ele que descasca. Eu tinha um companheiro no ministério que ela veio e me disse assim: pastor Zé Carlos, os meus abacaxi eu mesmo descasco, eu mesmo chupo e eu mesmo como as cascas. Então Deus é assim. O problema é dele, é ele que vai resolver. Muito bem. Nabucodonosor já viu que o negócio estava tudo tranquilo, que Deus estava no comando. Bom, passaram-se aí aproximadamente 23 anos. Nabucodonosor resolve fazer uma estátua para adoração e convoca todo o povo da terra para vir na inauguração da estátua. Uma idolatria. E Deus não aceita a idolatria. Ele só é Deus. E adorado só deve ser Ele. Uma das propostas de Satanás a Jesus foi que ele o adorasse. E Jesus disse: não. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Bom, ele faz aquela estátua. Convoca todo mundo. Aqueles 3 moços que tinham sido presenteados por eles, colocados em cargo de destaque, não quiseram se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. E ele tinha determinado que quem não ajoelhasse, adorasse a estátua, seria lançado na fogueira. Deus não nos convocou para nós construirmos ídolos, para nós não ficarmos atrás de idolatria. E o mundo tem levado para dentro das igrejas muita idolatria. Bom, os moços não adoraram, não serviram aquela estátua. Seria mais uma lição de Deus para Nabucodonosor. Eu lhe escolhi para você fazer o que eu mando. Ele então, sob a posição dos moços, que preferiram permanecer ao lado de Deus, e esse é um lado importante da igreja, ela deve sempre ficar ao lado de Deus. Pedro disse: do que obedecer aos homens. A questão da igreja de Deus é ele que tem que ser ouvido e obedecido. Eles não se ajoelharam. Eles preferiram enfrentar o castigo e irem
para a fornalha. E isso aconteceu, eles foram para a fornalha. E quando Nabucodonosor vai olhar dentro da fornalha, ele diz: olha, vocês não colocaram 3 homens lá dentro? Como é que eu vejo 4? E a semelhança de um é a semelhança do Filho dos Deuses. Ele sabia identificar, mas não sabia obedecer. É o que muitos estão fazendo hoje. Querem identificar, mas não querem obedecer a Deus. Não é porque Ele não te chamou, que Ele não está te dando chance, não está te dando oportunidade. Bom, mandaram tirar os moços lá de dentro da fornalha. O 4º homem não saiu. Aí Nabucodonosor, o que diz? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja feita em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Segundo ato de Deus. De Deus. Isso ocorreu no ano de 800, deixa eu achar aqui para falar para você, 880 antes de Cristo. Bom, 10 anos depois, Nabucodonosor estava lá passeando no seu palácio. Ele fez um palácio que é uma coisa extraordinária, um jardim suspenso, glorioso. Foi até considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele então se exalta. E ele diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio, e tive um sonho que me espantou. Deus novamente vem falar com Nabucodonosor. Deus é bom, irmão. Deus está falando contigo há muito tempo. Há muito tempo. E você não quer ouvir o que Deus fala. Se você tiver lido a mensagem que publiquei no Facebook hoje, você vai ver que lá no final tem um pensamento sobre ouvir e escutar. Ele ouviu. Basta ter ouvido para ouvir. Escutar é diferente. Leia lá.
Aí, ele disse que teve um sonho. Estava no seu palácio. De repente, ele viu crescer uma árvore. Crescer. Diz ele que o topo ia parar nos céus, primeiros céus. E lá vamos chamar. Agora quem? O chefe dos magos, Daniel, Beltesazar. Chama ele. E diz assim: eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santo. Acabou com os seus deuses. Porque os deuses dele não tinham capacidade. Mas o Deus de Daniel era o Deus santo. E nenhum mistério é difícil. Eis a visão. E contou toda a visão do tamanho da árvore, das suas folhagens e tal. Que as aves do céu se aninhavam, que os animais ficavam ali e tal. Tá? Daniel deu a resposta para ele, dizendo: rei, olha, a copa das árvores és tu. És tu. Mas tem uma coisa, rei. Eu não vou narrar aqui, porque você vai ler a Bíblia aí no capítulo 4 de Daniel e você vai entender isso daí. Olha, é uma coisa que vai acontecer com o senhor. Servo de Deus, homem de Deus e mulher de Deus, falando a palavra de Deus, não tem meia verdade. Deus só tem palavra de verdade. Aqui nas Sagradas Escrituras não tem nenhuma mentira de Deus. Deus fala a verdade. Então Daniel, ele contou todo o sonho para Daniel. E Daniel disse: olha, a interpretação é a seguinte: o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens. Todos. Você acha que porque você é o líder ou você é o presidente, você tem o domínio sozinho? Não, você tem alguém que domina sobre você. Não importa se você é credo, não credo, se você é ateu, o que você é, mas tem um Deus soberano que domina. Ah, eu sou o pastor, ou eu sou o presidente. Não! Na causa de Deus, quem manda é Ele. No mundo, quem manda é Deus. E dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens. Constitui sobre eles, isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, vai ter que ouvir o seguinte: o decreto do Altíssimo
que virá contra o rei, meu senhor, respeito a autoridade do rei. O rei. O decreto do Altíssimo é contra o rei que eu, profeta Daniel, respeito. Tá? Você vai ser expulso de entre os homens. E a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão de comer ervas, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até soberbo, arrogante, que pensa que é tudo. Vai passar 7 tempos até que aconteça que o Altíssimo tem domínio sobre reinos dos homens e dá a quem quer. Você acha que é o céu bonzão? E você está na frente porque você é melhor do que todo mundo? Daniel disse, eu não sou melhor do que ninguém. E Deus não tolera os soberbos. Quanto ao que foi dito, deixarás a sépora da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que os céus domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teu pecado e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez prolongues a tua tranquilidade. Foi lá. Foi comer erva. Porque, irmãos, Deus escolhe os governantes de acordo com seu soberano propósito. Deus te escolheu porque Ele tem um propósito. Dele é soberano. Os seus propósitos ofendem a Deus. Por quê? Porque Deus está no comando de tudo. Não há rei ou império na terra que esteja além do controle de Deus. Tudo está sobre o controle de Deus. O poder da vazão, da persuasão, quem dá é Deus. Ele afasta o orgulho, que afastam as pessoas de Deus. E são as pessoas orgulhosas. Deus não tolera o soberbo. Ele punirá todo soberbo que permanecer em seu orgulho arrogante. Provérbio 16:5 está escrito isso. E também em Isaías 2:12-17. Você vai ler, aí vai ver a palavra de Deus. Todos nós, de alguma forma, nos orgulhamos de nosso seito, conquista. Entretanto, nunca devemos permitir que nossas realizações pessoais nos levem a esquecer de que Deus é a fonte de todo nosso sucesso. Você sem Deus, você não estava aí. Muito bem.
Não se esqueça das lições aprendidas. Não se esqueça. Deus está te ensinando. Nabucodonosor teve a oportunidade de aprender diversas lições sobre Deus. O excesso de capricho e voluntariedade leva à crueldade. Quantas contrariedades Nabucodonosor não hesitava em mandar matar, cuidando que estava adorando a sua efêmera posição de rei. Mas Deus o levou ao adorar e dizer: quem manda, Nabucodonosor, sou eu que mando. Até mesmo homens mais valorosos que serviram a Deus no reino mostraram-se humildes. Homens valorosos, que entram lá na coluna dos heróis da fé. Eu não sei nem aonde que eu vou me colocar na posição de honra que Deus me colocou. Eu usaria aqui uma frase forte do bispo Edir Macedo, quando ele diz que ele valia menos do que o estrumo do cavalo do rei. Muitas vezes nós temos que nos colocar na posição de dizer que nós, sem Deus, somos como uma folha seca que cai da árvore. Ela não tem valor nenhum. Ela é para ser carregada pelo vento. E agora eu te digo, alguns ventos de uns tempos para cá têm carregado a tua vida. Arrependa-se. Aí vamos aqui ao final. Verso 28 do capítulo 4. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passando sobre ele o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Olha aí. Que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Olha o que Deus fala. Falava ainda o rei, quando desceu do céu uma voz e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como boi, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas. Aprende quanto é tempo, irmão. A Igreja Unida do Parque Sevilha oferece palavra de aprendizado, palavra de ensinamento. Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. E seu corpo foi molhado com o orvalho dos céus, certo? Até que lhe crescessem cabelos como penas de águia e as suas unhas como as de ave. É maravilhoso Deus. Ele é muito maravilhoso.
Não brinque com ele. Não brinque. Deixe Deus fazer o que ele quer fazer. Não se intrometa. Não queira a glória para você. Tá? Não seja tão insensível à voz de Deus. Pare de ouvir a voz dos homens, dos bajuladores. Pare. Porque o negócio com Deus é negócio sério. Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça. Não brinco com as coisas dele. Quanto àqueles utensílios, quem sabe numa próxima oportunidade, eu irei falar deles com você, o que aconteceu de Deus permitir que ele levasse os utensílios, para que, através daqueles utensílios, o reino dele realmente fosse liquidado. Mas não posso uma oportunidade. Eu quero orar por você. Cristão, eu não sei o tamanho da incumbência que você recebeu de Deus. Há 2 semanas atrás eu recebi uma mensagem aqui de áudio de uma pessoa me pedindo ajuda. E ela me disse o seguinte, me chamou pelo meu nome, José Carlos, Deus me mandou eu fazer isso. Mas eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu sou um membro de igreja. Mas Deus me mandou eu ir fazer isso. E eu disse para ela, o que Deus manda não se questiona, não se passa para os outros. Deus mandou você, é você que tem que ir. Vá. Vá, que Deus está contigo. E ela foi. E Deus fez. E ela fez o que Deus mandou. E Deus cumpriu com o propósito que ela tinha. Mas ela foi humilde. Ela não se exaltou. Amado Deus, Santo e Eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sei que a Tua palavra, Senhor, ela é a Tua boca falando conosco. O Senhor deixou ela escrita, mas não é uma escritura comum, Senhor. É uma escritura que foi inspirada pelo Teu Espírito Santo. E em muitas ocasiões, a Tua voz é audível, é escutada. E é por isso que eu acredito nela. As Tuas ordens e os Teus mandamentos, eles foram passados para o Teu servo Moisés. Em reunião que o Senhor teve com ele no Monte Sinai. E o Senhor sempre falava com ele, fala com teus filhos. E é esta palavra que vem para nos ensinar que o Senhor está vendo muitas pessoas que só querem glória, só querem engrandecimento. Mas as tuas ordens, Senhor, são ordens justas e definidas. O Senhor, quando enviava os seus profetas, o Senhor enviava para eles falarem a tua palavra, e eles falavam conforme o Senhor mandava.
Quando o Senhor instruiu um profeta para que ele fosse levar um recado e que ele não parasse em lugar nenhum, e ele te desobedeceu, atendendo à voz de um falso profeta, e o Senhor puniu ele. Deus, e esses meus irmãos, minhas irmãs que têm recebido, Senhor, autorização do Senhor para executar a tua obra, que eles sejam obedientes a ti, que a glória é tua, Senhor. Que eles tenham o espírito de João Batista, que disse que não era digno de amarrar a sandália de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, e quando lhe vieram noticiar a respeito da grandeza do ministério de Jesus, ele diz: importa que ele cresça e eu desapareça. Senhor, está nos faltando humildade. Nós estamos querendo, Senhor, ser maior, ser grande. Senhor, me esconde atrás da cruz de Cristo, Senhor. Eu quero que Jesus apareça em todos os momentos, Senhor, na minha vida, e que eu desapareça, Senhor. E que assim aconteça com meus irmãos que estão me ouvindo nesta noite. Que eles sejam abençoados. Que eles joguem fora o orgulho, a soberba, a presunção. Deus, afasta de cada um deles, porque aí o Senhor irá nos socorrer. Porque o Senhor, quando falou ao escritor de crônica, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós estamos precisando de humildade para pedir que o Senhor sare a nossa terra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visite os meus irmãos no seu coração e que eles possam aprender que ouvir é diferente de escutar. Dá a tua bênção e a tua graça a cada um deles. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu rogo a ti essa bênção para a tua glória. E agora, meus irmãos, ouça esse louvor e retire dele alguma coisa para a sua vida. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tu deixares lutar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Deixe Deus controlar o teu ser. Deixe Ele controlar. Deixa tudo no altar de Deus. Não queira fazer nada. Você não tem nenhuma glória. Você apenas é um canal de Deus. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te levar aonde Ele quiser. A simplicidade do Evangelho. O Evangelho simples de Jesus.
o evangelho simples de Paulo, de Pedro, de João, de Filipe. Aleluia. Deixa Deus te controlar. Deixa Deus te controlar, meu irmão. A decisão será certa. A decisão que Deus te manda tomar é a certa. Não vá atrás da decisão do juiz, do advogado, do engenheiro. Vá atrás da decisão de Deus. A causa de Deus é Deus que resolve. Se você fizer o contrário, você provavelmente será castigado como foi castigado Nabucodonosor. Oportunidade você está tendo. Não deixe ela fugir, porque Deus vai te dar paz. Oh, Deus quer sentir sua alma se abrindo para Ele. Nessa noite, meu querido. E eu me despeço de você, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fique em paz. Deus te dê uma boa noite. E nós estaremos, a Igreja Unida, sempre presente, trazendo uma mensagem dos céus para o seu coração. Muito obrigado. Fique com Deus. Deus seja louvado. Obrigado.